Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Janaína Lima, sou apoiadora em Vigilância em Saúde do Trabalhador aqui do SERESE Estadual de Pernambuco. E a gente está com um projeto de fazer uma série de vídeos sobre indicador. E esse vídeo de hoje a gente vai falar sobre o indicador em saúde do trabalhador, que está dentro do Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde, que é o PQAVS. Então, esse indicador em saúde do trabalhador, ele vai estar mensurando e estar monitorando o preenchimento do campo ocupação e KNAI nas notificações de acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena relacionada ao trabalho. Através desse QR Code, vocês podem acessar o caderno do PQVS 2023 e ver lá, verificar todos os indicadores que estão sendo avaliados. Não só o indicador em saúde do trabalhador, entre outros indicadores também. O indicador em saúde do trabalhador é o número 13, tá bom? E aí, como é que a gente faz esse cálculo? O que é que está preconizado como meta? Isso tudo vocês podem acessar aí. Eu vou mostrar agora para vocês como é que está também, né, o disposto, o que é que a gente precisa, né, atingir, qual a meta. Então, o indicador dentro do caderno do PQAVS, ele vai estar mais ou menos na página 29. E aí, esse indicador, ele teve uma mudança, porque até o ano passado, até o ano de 2022, ele avaliava apenas o campo ocupação. E a partir de 2023, ele passou a avaliar também, a monitorar o KENAI. Então, para 2023, a gente está com a meta. Deixa eu dar uma ampliada aqui que fica melhor para vocês. Para 2023, ele está com a meta de 60% do preenchimento qualificado, né, de ter o campo ocupação e o KNAI preenchido. Para 2024, ele está com a meta de 75% do preenchimento qualificado, e para 2024, ele está com a meta de 90% do preenchimento do campo KNAI qualificado e ocupação. E aí, por que que a gente deve, né, tá monitorando, tá acompanhando como é que está o preenchimento do campo ocupação e do KNAI nas notificações? Porque através desse campo ocupação preenchido, a gente consegue fazer, né, o vínculo, a gente consegue ver se aquele profissional, o adoecimento que aquele profissional está tendo é relacionado ao trabalho, é relacionado ao processo de trabalho que ele faz, é relacionado ao ambiente dele. A gente consegue fazer um risco ocupacional, os danos potenciais que aquele processo de trabalho, que aquele ambiente de trabalho proporciona para aquele trabalhador. Assim também como a gente fazer um estudo da morbimortalidade do trabalho, né, dos agravos que estão relacionados ao trabalho ali, como é que está o perfil de morbimortalidade dos trabalhadores. Então, é extremamente importante que a gente consiga atingir, não só atingir a meta do indicador, mas que a gente saiba, né, a cada mês, e que isso aumente sempre, porque a gente consegue aí direcionar as nossas ações. Visto que o processo de saúde e doença em saúde do trabalhador, ele é condicionado e determinado pelo processo de trabalho e pelo ambiente de trabalho dele. Então, é extremamente importante que a gente saiba a categoria profissional que está sendo notificada ali, para que a gente consiga direcionar ações, traçar ações não só de, né, ações preventivas. Então, é bem importante que a gente consiga atingir essa meta e que esse campo seja cada vez mais preenchido para qualificar as nossas ações, né? Então, é isso. E aí, como é que ele está? Quais são os passos, né, que eu preciso para fazer esse cálculo? Então, o primeiro passo vai ser calcular a proporção do preenchimento do campo ocupação. E aí, a maioria dos indicadores, eles têm um numerador e um denominador, né? Então, como é um cálculo de proporção, eu vou precisar de um numerador e de um denominador e vou precisar multiplicar isso por 100. E aí, dentro, né, o que é que eu preciso? Qual vai ser o meu numerador?
O meu numerador, nesse caso, vai ser justamente a quantidade de ocupações preenchidas nas notificações de acidente de trabalho, ATMB, intoxicação exógena, dividida pelo número total de casos desses agravos, tá bom? Então, a partir disso, eu tenho a proporção do campo ocupação. O meu segundo passo vai ser calcular a proporção do preenchimento do campo atividade econômica, que é o CNAE. Então, o que é que vai ser o meu numerador? O meu numerador vai ser a quantidade, né, o preenchimento de... Vai ser o preenchimento, vai ser a quantidade de campo do CNAE que está preenchido nas notificações. Então, quantos KNAEs eu tenho ali naquelas notificações de acidente de trabalho, ATMB e intoxicação exógena relacionada ao trabalho. E o meu numerador vai ser o total de casos, né, de acidente de trabalho, ATMB e intoxicação exógena relacionada ao trabalho. Então, eu tenho um indicador composto aí, né? Eu tenho só a proporção do campo ocupação e a proporção do campo KNAE. E qual vai ser a minha fórmula de cálculo, né? Tendo isso, eu vou precisar calcular a média dos resultados, que é o meu terceiro passo. Calcular a média dos resultados das proporções do campo ocupação e atividade econômica. E aqui está a fórmula, né? A fórmula final vai ser a proporção do campo ocupação mais a proporção do campo atividade econômica dividida por 2, multiplicada por 100. E é nessa etapa que eu vou estar ajudando vocês a gente chegar até esse cálculo. É um cálculo, minha gente, que é simples de fazer. Ele pode ser trabalhoso a coleta de dados, tá bom? Eu aqui no estado, eu preciso fazer a coleta de dados de todos os municípios. Mas aí, para a gente facilitar, para que vocês também consigam executar aí que não seja um entendimento muito difícil, eu vou calcular só o Sereste Regional de Recife, porque aí vocês conseguem se espelhar e aí vocês do Sereste Regional, da Vigilância em Saúde Trabalhador do município, a referência técnica da GERES, conseguem reproduzir e fazer esse cálculo para os municípios de abrangência de vocês, para saber como é que anda, né, o preenchimento desse campo ocupação e KNAE, tá bom? Então, vamos lá que eu vou mostrar aqui para vocês. Primeiramente, eu preciso coletar esses dados de TabWin, tá bom? Então, eu vou abrir meu TabWin, vou aqui nessa setinha, nessa interrogação com chave, vou escolher a minha base de dados. Qual a base de dados que eu quero? Eu vou começar com acidente de trabalho com exposição a material biológico. Então, eu seleciono a minha base. Vou fazer aqui, ó, na linha, eu vou colocar o Sereste Recife notificação, tá? Não suprimo as linhas zeradas. Aqui, eu vou escolher ano de notificação e vou colocar 2023. No mês de notificação, eu vou colocar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e julho, tá? Lembrando, gente, que esse indicador, eu avalio ele mensalmente, só que os dados são cumulativos. Então, eu não avalio o mês somente de julho. Ele é um cumulativo, então, eu vou avaliar, já que a gente está em agosto, né? Eu vou avaliar até julho. Então, eu vou precisar dos dados de janeiro a julho. Então, agora em agosto, eu vou avaliar o primeiro semestre de 2023. Como é que está o preenchimento desse campo ocupação e KNAE nesse primeiro semestre de 2023. Quando finalizar agosto, entrar setembro, eu vou analisar como é que está o preenchimento do campo ocupação de agosto, só que com os dados cumulativos. Então, na hora de selecionar aqui, eu vou selecionar de janeiro a agosto, tá certo? Então, agora, ó, eu vou executar. Deixa eu ver se está tudo certinho. E aqui, ó, ele vai me dar a quantidade de casos do Sereste Recife de notificação. Eu posso copiar também esse caminho, tá? Para que vocês saibam
como é que para que vocês saibam selecionar as variáveis. Então, eu posso copiar aqui. A gente trabalha aqui sempre transferindo os dados do Tabuin para o Excel, porque para a gente fica melhor organizar. Então, eu venho aqui nessa planilha. Só um minuto, que a planilha não é essa, é essa aqui. Então, ó, eu selecionei, eu intitulei várias abas, ó, notificação ATMB, ATMB ocupação e o consolidado. E aí vocês vão entender bem melhor, tá bom? Então, na notificação, eu posso colocar aqui meu campo, o caminho, né, que eu fiz para poder chegar a esse resultado. Então, eu vou agora fechar aqui, vou copiar meus dados, vou copiar essa tabela para o Excel. Então, acho que já vai vir aqui, eu vou botar. Ó, já vai me dar, então eu sei que tenho 1.166 casos. E aí agora eu vou procurar, eu já procurei aqui o meu denominador, então eu sei que meu denominador eu tenho 1.166 casos. Vamos agora achar o numerador, né, que é a ocupação. Então, para eu achar, eu venho aqui novamente, não preciso salvar essa tabela, e aqui na coluna eu vou botar a ocupação e vou executar. Mantive todas as outras minhas seleções e só acrescento aqui a ocupação e venho executar. E aí, eu posso copiar de novo isso, mas aí eu não vou precisar, só se vocês quiserem. Eu vou aqui copiar a minha tabela. E vou botar aqui, em outra aba. Como a gente tem pouco município e muita categoria, eu venho aqui em colar especial. Peraí, acho que não vai assim, deixa eu colar normal. Eu venho aqui colar, vai aparecer todas as ocupações que foram notificadas, né? E aí, para ficar melhor o meu entendimento, eu vou colar especial. E venho aqui, ó, colar especial, transpor. Que aí vai ser melhor para eu entender. Então, gente, eu tenho aqui todas as notificações por ocupação, tá bom? E aí, uma coisa muito importante, a gente deve retirar do cálculo os CBOs ignorado, a gente não deve colocar no cálculo esse CBO, assim como não informado e também CBO sem definição. Aqui, pelo que a gente está vendo, quando a gente faz a análise das categorias profissionais notificadas, a gente só tem essa categoria aqui para retirar. Então, eu venho aqui e vou transferir essa informação para cá, tá bom? Vou colar especial, vou transpor. E aqui eu vou colocar o meu número de casos que eu achei primeiro, né? O meu denominador. Então, eu vou colar aqui meu denominador.
E aqui eu vou começar a analisar, né, o que é que tem ou não. Vocês lembram que tinha um município que estava com a notificação ignorada. Esse município é justamente Recife. Então, quando eu vim para cá, eu vou retirar essa notificação daqui, desse município de Recife, tá? A gente não tem nenhum em branco, mas a gente sabe que existe uma notificação em Recife, que ela está preenchida, o campo ocupação, mas é uma ocupação que é inválida, então isso não vale para o nosso cálculo. E aí a gente pode fazer uma subtração para a gente avaliar realmente se não tem nada em branco. Aqui não tem nada em branco, mas aí eu preciso retirar aquela ocupação. Sei que vai estar uma ignorada aqui. Então, na minha ocupação válida, isso aqui é só para a gente estar sempre vendo, né, minha gente, o que é que está correto ou não, se a gente está fazendo o caminho certo. Então, qual é a quantidade de ocupação que vai para o meu cálculo? Ao invés de 1.166, vai apenas 1.165, porque eu retirei uma ocupação que estava preenchida, certo? Mas ela estava preenchida de maneira inválida. Então, ao invés de 1.165, eu tenho 1.166, eu tenho 1.165. E aí eu trago essa ocupação, essas ocupações que estão todas válidas para cá, tá bom? Vamos lá. Colar. E aí meu número de casos eu também trago para cá. É mais uma questão para a gente sempre estar comparando e vendo se tá certo os dados, tá bom, gente? Então a gente sempre não pode esquecer de salvar. Então eu já achei aqui o meu numerador e o meu denominador do campo de ATMB, tá bom? Vou partir agora para acidente de trabalho. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui e vamos escolher a nossa base, que é acidente de trabalho 1. Então, eu não quero salvar a planilha. E aí, eu vou fazer o mesmo processo, tanto para acidente de trabalho, como para intoxicação exógena relacionada ao trabalho, tá bom? Então, vou aqui e vou selecionar o Sereste Recife. Note, lembrando que é sempre o Sereste que está notificando, tá bom? Sempre vai ser esse Sereste. Então, vou aqui selecionar o Sereste Note, não suprimo as linhas zeradas, lembrando sempre que a gente precisa selecionar essa base aqui também, tá bom, gente? E aí, a gente vai de novo selecionar o ano, qual é o ano que eu quero, qual é o período. Eu quero apenas 2023. O mês de notificação, eu quero janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho. É só eu arrastar o mouse, incluir. E aí, vou executar. E aí vai aparecer os municípios, né, do Sereste Recife, que estão com a notificação para acidente de trabalho. Então, venho aqui de novo, né, copio aqui a tabela, levo novamente para a planilha do Excel. Então, aqui eu vou plotar de novo, ó, 137 notificações. Aqui está como a gente fez a seleção, tá bom? E agora eu vou achar a ocupação. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz para acidente de trabalho, para ATMB. E aí venho de novo abrir o DEF, não quero salvar a planilha. E aí eu venho aqui em coluna e boto ocupação. E aí vou apertar executar novamente. E aí ele vai me dar as notificações distribuídas por ocupação.
venho novamente em copiar, transfiro esse dado para onde está a aba AT Ocupe, colar, e aí para ficar mais fácil meu entendimento, eu vou copiar de novo essa planilha para cá, deixa eu ver se eu consigo colar especial, seleciono, não, dessa forma não, seleciono novamente, venho em copiar, colar especial, transpor, porque a gente tem pouco município e aí tem mais notificação. Deleto, isso é pronto. Agora a gente tem aqui as notificações. Só organizar a planilha, gente. Pronto. A gente tem aqui a quantidade de ocupação e os municípios, tá bom? Por que eu trago para cá esses dados? Porque, mais uma vez, eu preciso retirar as ocupações inválidas, que são aquelas com o campo ignorado, não informado e o CBO sem definição. Então, eu vou procurar aqui, ó. Eu já achei. Eu sei que Recife, novamente, está com 29 notificações ignoradas. E a gente vai olhar se tem algum CBO sem definição em algum município notificado. E também vai olhar não informado. Geralmente, não informado é XXX. E aí a gente vai avaliar. Vai procurar aqui. Ó, a gente já tem aqui o não informado. E aí a gente observa que tem 4 notificações de Recife que estão com campo não informado, tá bom? E é isso que vocês vão fazer nos municípios de abrangência de vocês. Se for para o Sereste Cabo, olhar os municípios. Se for Ageres, então eu venho aqui, copio essa informação e vou trazer aqui para AT, tá bom? Então, o meu total de ocupação, colar especial, vou botar transpor, para ele sair da horizontal e vir para a vertical. Então, tá aqui. Eu já sei que Recife, deixa eu copiar aqui primeiro. O segundo passo, gente, aqui é a gente copiar a frequência, tá? Que é o total de casos. Então, vamos copiar o total de casos. E vamos trazer para essa aba aqui. Tá? Então, a gente sabe que existe isso, essa quantidade. O que é que eu estou vendo já aqui nessa minha análise, né? Que a gente tem 137 notificações, mas dessas estão preenchidas com o campo ocupação 136 delas, tá bom? Ou você pode analisar uma por uma, ou você pode fazer uma subtração que vai conseguir dizer para você qual é o município, né, que está 100. E a gente observa que é o município de Itapissuma, que tem 2 notificações, mas só uma está preenchido o campo ocupação, né? E tem um campo ocupação válido. E aí, o que é que eu vou precisar fazer agora, né? Eu vou botar o meu total aqui de notificações nesse espaço, tá bom? E aí, vocês lembram que eu falei que Recife tinha 29 notificações ignoradas? Eu coloco as 29 aqui. E tem 4 notificações não informadas, certo? Os demais municípios, eles estão todos com notificação e, notificação não, estão todos com ocupação válida, certo? Apenas Recife, que traz essas notificações preenchidas, mas com ocupação inválida para o cálculo. Não tem nenhuma sem definição. E aí, para a gente fazer
o cálculo, a gente precisa de ocupações válidas. Então, a gente vai retirar as ocupações que estão inválidas. Então, como é que a gente faz isso? A gente faz uma subtração, certo? Do total de casos, menos o que está ignorado, menos o que está no informado, menos o CBO sem definição, tá? E aí, inicialmente, ele vai me dar 0, porque não tem notificação, mas aí eu vou conseguir extrair, então, de 600, deixa eu só fazer a conta, vai dar 604. Então, o que é que eu sei? Eu sei que de 637 notificações, eu tenho 104 notificações com campo ocupação válida. Então, é essa ocupação válida aqui que vai para o meu cálculo, para o meu primeiro passo, que é o preenchimento, né, que é a proporção do campo ocupação. Então, por isso que a gente faz essa triagem. É um pouco trabalhoso, mas a gente faz essa triagem, esse tratamento de dados, para que a gente consiga fazer o cálculo com fidedignidade do campo ocupação e também do campo KNAI, tá bom? À primeira vista, parece ser muito difícil ou muito trabalhoso, mas vocês vão ver depois que requer só atenção, né? E à medida que a gente vai fazendo, vai ser mais simples. Então, aqui eu já consegui extrair de acidente de trabalho. Então, vamos agora para a intoxicação exógena, que é a que falta. Eu vou aqui novamente, vou escolher a base de dados de intoxicação exógena. Deixa eu ver aqui. Intoxicação exógena 1. Não quero a tabela mais. E aí vai ter uma particularidade em intoxicação exógena, porque a gente não quer todos os casos de intoxicação exógena, a gente quer apenas a intoxicação exógena relacionada ao trabalho. Então, como é que a gente vai achar isso aqui nesse Tabuin, nessa plataforma? A gente vai novamente selecionar só o Sereste. Vamos lá selecionar o Sereste. Sereste, isso. Sereste, Recife, Norte. Certo? Vai colocar ano de notificação 2023, novamente, o mês de notificação. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. É só arrastar o mouse, tá bom, gente? Para poder fazer essa seleção. E aí, eu vou querer aqui, tem uma variável na ficha de notificação que se chama exposição ao trabalho. E aí, a gente vai achar essa variável aqui. E aí, a gente achou essa variável, a gente vai incluir e vai colocar assim, porque eu quero os casos apenas que estão relacionados ao trabalho, que a intoxicação exógena ocorreu no ambiente de trabalho. Então, quando eu analiso, quando eu coloco essa variável, essa seleção, é para eu saber realmente os casos de intoxicação exógena que estão relacionados ao trabalho, ou ao processo de trabalho do indivíduo, ou ao ambiente de trabalho dele, tá bom? E aí a gente vai selecionar a intoxicação exógena, novamente, e vai executar. E aí ele vai me dar a quantidade de casos de intoxicação exógena relacionada ao trabalho que ocorreram no Sereste Regional de Recife. Então, eu venho aqui nessa planilha, na abinha de notificação, coloco lá a minha frequência, né, de casos, que está em 14. Agora eu vou achar a ocupação. E como é que eu faço para achar a ocupação? Mais uma vez, eu mantenho, né, o Sereste Recife, exposição, mês, ano de notificação, mas aqui nessa coluna eu não vou deixar ela não ativa, como ela estava nos outros, né? Para eu achar a ocupação, tanto de acidente de trabalho com material biológico, com exposição a material biológico, tanto acidente de trabalho,
eu venho aqui nessa seleção e vou nessa coluna e vou selecionar a opção ocupação. E aí vai me dar a ocupação. Então, aqui eu tenho a distribuição de casos por ocupação. Então, eu vou novamente copiar essa tabela. Vou levar aqui para ocupação. Como tem menos caso, eu não vou... Como tem menos caso, eu não vou precisar transpor, porque a gente já consegue ver. A gente tem um total de 14 notificações, mas apenas 7 das notificações, ou seja, metade, estão preenchidas, tá bom? E aí, eu vou só levar esse número para essa planilha aqui, onde eu vou consolidar meus dados de número de casos e total de ocupações válidas, tá bom? Então, venho para cá. Qual é o meu total de ocupação? É 7. Vou pegar meu número de casos, que é 14. E aí, eu já consigo observar, eu posso fazer, né, a subtração, mas eu já observo aqui que apenas Recife não é apenas Recife não, tem Recife, apenas Recife, ele tem um número de notificações grande e tem metade, não tá igual o campo ocupação. Então, vamos fazer uma subtração aqui. Através dessa subtração, a gente consegue observar, né? Se a gente não olhar um a um. Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem que o município de Olinda, ele tem 2 notificações, mas ele não tem, dessas 2 notificações, o campo ocupação não está preenchido, certo? Assim como a gente tem 12 casos em Recife, onde apenas 7 tem o campo ocupação preenchido. E 5 delas está em branco. Então, eu sei que tenho 2 notificações e dessas 2 notificações, o campo ocupação, todas estão em branco. E das 12 notificações de Recife, 5 delas estão em branco, tá bom? E aí, qual é que vai ser o meu total, né, de ocupações válidas? Vou botar aqui o número de casos. E aí, o total de ocupações válidas vão ser justamente essas aqui. Porque ele já coloca para mim que todas elas estão válidas, né? Não tem nenhuma ignorada, não tem nenhum CBO não informado, não tem nenhum CBO sem definição. Todas elas têm ocupações válidas. Então, de 14 notificações, apenas 7 têm ocupações válidas e é ela que vai para o nosso cálculo, tá bom? Agora, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa passar para a etapa do KNAI. E aí, a gente não consegue obter os dados do KNAI dessa forma aqui. A gente precisa baixar o banco de cada agravo e aí selecionar o KNAI, a variável KNAI, e ver o que é que está preenchido ou o que é que não está preenchido, tá bom? E aí, o que é que a gente vai fazer? Triar os dados, a gente já sabe o que é que vai realmente para o cálculo. Então, a gente vai levar isso para um consolidado, que para mim ajuda mais a organizar, né, as informações e para levar para o cálculo, tá bom?
Então, vamos transferir para cá para que a gente ache o KNAI e consiga fazer o cálculo todo. O único processo demorado, gente, é o processo realmente de coleta de dados. Mas para fazer o cálculo é um processo mais tranquilo, assim, sabe? E a gente usa também fórmulas do Excel que ajuda a gente. Então, primeiro vamos transferir os dados, né? Aqui, o campo ocupação. Então, eu sei que meu número de casos é esse. Aqui. Vamos... Total de ocupações válidas, que é o que vai para o cálculo. Tá aqui. Em branco é 0, não tive nada, né? Nenhuma. Mas eu tive uma notificação em Recife, né? Ignorado. Isso aí é importante para eu saber, né? Para a gente saber por quê, né? Tem só 152, tem 1.165 casos, com um total de casos é 1.666. Isso funciona muito como um comparativo para a gente estar analisando se está certo, né? As coisas. Então, aqui os dados que a gente coletou e como a gente organizou. Então, vamos fazer o total de casos aqui. Frequência. Vamos botar aqui. O computador. Colar aqui o total, né? As ocupações válidas. Vamos colar aqui agora. Copiar. Como a gente faz, quando fazer parte de fórmula, como foi uma subtração, a gente precisa colar especial só valores, tá, gente? E aí a gente também faz essa transferência dessas informações. Colar especial. Então, a gente sabe 29, 4 na verdade. Vamos agora para a TMB. Total de ocupações válidas para a TMB. Para intoxicação exógena. A gente observou que tem ocupação em branco, né? Então, a gente transfere também para lá. Pronto, feito isso, agora a gente vai buscar o KNAI, e aí, fazendo o KNAI, né, a gente já, coletando as informações do KNAI, a gente já consegue depois fazer a proporção, tanto da ocupação, quanto a proporção da ocupação do KNAI e fazer o indicador. Então, vamos lá. Para eu achar o KNAI, o que é que eu preciso? Eu vou... a gente vai escolher a TMB, tá bom? Então, como é que eu vou escolher? Vou selecionar minha base novamente. Vou escolher novamente o Sereste.
gente, Sereste. Parece Sereste. Sereste Note. Aqui. Vou selecionar ano de notificação, o período, né, que eu quero. O mês de notificação, janeiro, fevereiro, julho. E vou salvar registro. Deixa eu botar aqui. Então, eu vou salvar registro agora aqui, ó, nessa telazinha. E aí, como eu salvo registro, ele vai me dar todas as variáveis. Eu vou botar aqui na área de trabalho, certo? Vou botar Sereste, Recife, 2023. E aí ele vai pedir o que é que eu quero, né? Escolha os campos. Eu vou escolher todos porque depois eu posso, e vocês também daí podem até mandar para os municípios de vocês, né? Que estão lá ó, com campo em branco, que é um sistema que eu também faço para poder deixar eles cientes. E aí eu posso fechar aqui e deixa eu observar aqui, vou analisar. Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, a gente vai precisar selecionar, fazer o salva-registro para poder achar o KNAI, certo? E como é que a gente faz isso? A gente vai fazer as mesmas seleções, Sereste Regional, notificação, aqui eu estou no banco de ATMB. É o ano de notificação, o mês de notificação, e aí a gente vem aqui ó para salvar registro, certo? Quando a gente salva registro, a gente vem executar, e aí ele vai pedir para que a gente escolha algum local para que a gente coloque esse banco, certo? Geralmente a gente coloca aqui na área de trabalho, né? E a gente pode nomear, eu vou nomear aqui Sereste Recife 2023 e vou botar ATMB, que é justamente o agravo que eu estou trabalhando agora. Então a gente vem aqui, ATMB, e vai salvar. No meu caso, eu vou salvar na minha área de trabalho, tá bom? E aí vai salvar, tá certo? E aí o que é que eu posso colocar? Eu posso escolher vários campos, eu posso escolher um campo só. Eu prefiro escolher todos os campos porque depois eu posso mandar esse banco para os municípios, né, que estão com o KNAI, não preenchido, ou que conseguiram preencher, enfim, para que aí a gente consiga até chegar junto, ver o que é que ele está precisando, qual a dificuldade de fazer o preenchimento nesse campo. E aí eu posso selecionar tudo, que vai vir todas as variáveis que estão no banco. E aí, apertando OK, vai aparecer um banco aqui, certo? Nesse banco eu não consigo trabalhar muito, tá bom? Então, qual seria o próximo passo? O próximo passo seria fechar isso e ele iria aparecer aqui como LibreOffice. Só que nesse computador que eu estou, ele não está instalado ainda, mas o passo seria LibreOffice, depois eu iria salvar essa planilha que está no modo LibreOffice em Microsoft Excel, que seria mais fácil de utilizar, tá bom? Eu baixei aqui todos os bancos e é o que eu vou mostrar para vocês. Para a gente encurtar um pouco o vídeo, que já passa de mais de 40 minutos, o que eu preciso fazer com um agravo vai ser o que eu vou fazer com os demais agravos, tá?
Então, a partir de um agravo, você já sabe mais ou menos o que fazer. Então, eu estou aqui com o Sereste Recife aberto, né? O banco de dados de ATMB. Então, eu sei que eu tenho pelo número de notificações, eu tenho justamente 1.666 notificações. E aí, quando eu tenho esse banco em Microsoft Excel, o que é que eu faço para facilitar a minha vida? Quando vem esse banco do Itabuim, ele vem só com o código do município. Se vocês já souberem o código do município de vocês, ótimo. Como eu não sei o código decorado de todo mundo, eu faço um PROC-V, certo? Que é justamente nomear esse código. Então, eu sei aqui todos os códigos, todos os municípios, né? Estão aqui nominados. E aí, o que é que eu vou fazer para facilitar minha vida e para poder tabular melhor esses dados e achar esse KNAI, tá bom? Eu vou inserir uma tabela dinâmica. Eu venho aqui em inserir. Deixa eu ampliar aqui para ver se vocês... Ó, eu vou aqui em inserir, certo? Tabela dinâmica. E aí, seleciono tabela dinâmica. Ela vai selecionar todas as variáveis que estão aqui no banco. Eu vou apertar OK, certo? E aí, aqui eu vou ter como fazer várias tabulações. Se eu quiser saber o sexo, se eu quiser saber por município. Mas, nesse momento, eu quero saber o KNAI. Então, o que é que eu vou fazer, né? Eu estou ampliando aqui para vocês enxergarem melhor. Então, eu vou aqui, meu número de notificação, eu vou colocar em valores. Então, eu tenho 1.666 casos, né, na ATMB. E aí, eu vou colocar município no rótulo de linha. E vou colocar como filtro o KNAI, tá? Vou achar aqui essa variável, aqui nesses campos. Então, eu vou observar aqui, ó. Esse é o KNAI 10, é onde a gente observa. Então, eu venho aqui. E aí, o que é que eu quero observar? O que é que eu quero ter de resultado? Eu quero ter a quantidade de KNAI preenchido, certo? Então, eu vou fazer esse filtro e vou filtrar aqui o que é que eu quero. Venho aqui em selecionar vários itens. Só que ao invés de selecionar tudo, eu não quero vazio, eu quero só o preenchido, certo? Então, ele vai me dar por município o que é que está de KNAI preenchido. Então, eu sei que de 1.166 notificações de ATMB, eu sei que 926 estão com KNAI preenchido, tá bom? E aí, o que é que eu vou fazer com essa tabelinha? Eu vou tirar essa tabelinha daqui, vou copiar, certo? E vou trazer para aquele documento que eu estava anteriormente, que é esse aqui. E aí eu colo essa tabela aqui. E já como eu já tenho todo o município, né, listado, organizado, eu só vou acrescentar. Então, eu sei que em Olinda eu tenho um município notificado. Esse passo aqui já é mais manual mesmo, porque ainda tem uma quantidade, uma menor quantidade, né, de KNAI para ser preenchido ainda. A gente não tem uma grande quantidade para colocar aqui. Então, é um passo mais manual mesmo. Então, Paulista, eu vou ter 2 casos, então eu vou colocar. E Recife, eu vou ter 923. Então, eu coloco aqui, tá bom? E aí, eu sei que desses municípios de abrangência, eu só tenho Olinda, Paulista e Recife com KNAI preenchido. E aí, eu vou fazer o mesmo processo para ATG e para AT, né? E para intoxicação exógena. Então, vamos lá novamente. Eu já tenho o banco aqui, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou fazer aquela mesma seleção, né? Aqui, mais uma vez, eu vou selecionar agora acidente de trabalho. Então, não, então eu vou fazer lá de novo, Sereste.
o mês de notificação novamente, que vai ser janeiro, fevereiro, abril, maio, julho e julho. Vou aqui selecionar minha base e vou salvar registro novamente, né? E aí eu vou escolher aqui, ao invés de botar Sereste Recife, eu vou colocar AT. Aí ele vai salvar, né, na minha área de trabalho, como já tá. Vou selecionar OK. E ele vai me dar lá salvo. E eu vou fazer aquele mesmo processo que seria transformar esse documento em Excel para poder trabalhar melhor. E aí vai ficar com essa... A planilha seria justamente essa aqui. Ó, Sereste Recife AT 2023. Então, aqui estão todos os casos. Novamente, eu fiz o mesmo procedimento, né? Eu fiz o PROCV dos municípios. E aí eu também vou fazer uma tabela dinâmica, né? Escolhendo todos os municípios. Vou selecionar de novo o número de notificação. Aqui. Botar os valores. Botar o município, que vai me dar, então eu sei que eu tenho 637. E aí eu vou colocar, vou pesquisar no filtro o meu KNAI, certo? Vou botar o KNAI aqui. Em AT, ele tem dois tipos de KNAI em acidente de trabalho na ficha. Tem o KNAI que a gente usa, que é esse aqui, e tem o KNAI principal. A gente vai usar esse KNAI aqui, tá certo? E aí, mais uma vez, eu vou fazer tudo, né? Eu vou selecionar vários itens. Como eu quero o KNAI preenchido, eu só vou excluir da minha seleção vazio. Então, ele vai me dar aqui de X notificações, eu tenho 407 com o KNAI preenchido. Venho novamente vou copiar e vou trazer para essa planilha que eu estava usando. Coloco aqui. Colo. Eita, colo. Deixa eu lá novamente. Vou copiar. Vou aqui. Vou colar, tá bom? E aí eu sei que o município de Paulista e Recife é que tem KNAI preenchido, os demais não. Posso vir aqui, ó, copiar e colar as notificações. Certo, eu sei que meu total é 407. E vou fazer a mesma coisa para intoxicação exógena, certo? Vocês já sabem o procedimento, que é escolher intoxicação e fazer aquela mesma seleção, né? Vou selecionar ano de notificação, botar aqui o Sereste. Sereste, o ano de notificação. O mês de notificação, que é janeiro, fevereiro, março, abril, maio, julho. Vou selecionar minha base. E aí eu vou executar e vou salvar registro também, certo? E aí eu vou colocar só que aí a gente tem um dado muito importante. A gente tá faltando aqui nessa seleção, a gente vai cancelar, tá faltando nessa seleção, deixa eu voltar aqui, gente.
Tá faltando nessa seleção a gente colocar justamente exposição. Exposição de trabalho, sim, certo? E aí a gente agora pode salvar registro porque todas as seleções estão feitas corretamente. E aí eu posso colocar, né, nomear Sereste Recife, por exemplo, você que está no Sereste Recife, ou Sereste Regional do Caruaru, ou Quarta Regional, ou município. Você vai lá salvar e novamente vai selecionar todos os campos. E aí seria o certo, né? Seria salvar como e botar para transferir, transformar ele em Microsoft Excel. Como a gente não tem, eu tenho uma planilhinha para vocês. Aí o próximo passo seria justamente verificar o KNAI da intoxicação exógena relacionada ao trabalho. Então, mais uma vez, a gente tem. Foi feito o PROC-V dos municípios, então eu sei os municípios que notificaram, né? A gente está aqui. E aí a gente vai inserir a tabela dinâmica, tá bom? Vamos inserir a tabela dinâmica. Ele vai selecionar todas as variáveis. E aí a gente vai botar nos valores novamente. Número de notificação. Vai colocar no rótulo de linha número de coluna. Número de coluna, certo? E aí, a gente já sabe, né, que as notificações foram em Olinda e em Recife. Então, a gente vai avaliar aqui dentro de Olinda e Recife quanto dessas notificações estão com o KNAI preenchido. Então, vamos lá no filtro do KNAI, vamos selecionar KNAI para filtrar. Então, cadê? Vamos selecionar o KNAI. E aí, ao invés da gente botar tudo, a gente vai colocar só o vazio, tá bom? E aí, a gente sabe já que só Recife preencheu e foram 5. Então, a gente também traz essa tabela para cá, para esse documento, Recife Dados PQAVS. E aí, a gente vai colocar aqui o total de KNAI, que foi justamente só 5, né, das 14 notificações que tiveram. Tá bom? Pronto. A gente fez a nossa coleta de dados, então a gente já tem a informação de quantos KNAI, do preenchimento do KNAI, já tem a informação do preenchimento ocupação. Agora, o que é que a gente vai fazer passado o processo de coleta de dados? A gente vai calcular a proporção ocupação e a proporção KNAI, vai fazer a soma dessas proporções e dividir por 2 depois, tá bom? Então, vamos lá agora fazer isso. Também eu transfiro esses dados para outra planilha. A gente trabalha muito com planilha, tá, gente? É melhor, pelo menos a gente acha, para organizar os dados. Então, agora eu vou pegar uma outra planilha que eu intitulei de Recife PQAVS, com essas abas aqui. Deixa eu ver se dá para vocês enxergarem. Tem uma aba aqui chamada Proporção Ocupação, Dados Ocupação, Dados KNAI e Proporção KNAI. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou transferir aqueles dados organizados para cá, para eu poder montar o meu indicador, né? Para eu poder montar o meu primeiro passo, que é o preenchimento do campo ocupação, dividido pelo total de casos, multiplicado por 100. Então, vamos lá. Vou pegar aqui meu consolidado, vou transferir essas informações. Eu vou pegar a frequência dos casos. Agora,
eu vou montar o meu denominador. Então, o meu denominador é justamente o total de casos, certo? Se vocês enxergam agora o total de casos. Então, qual é o meu total de casos de acidente de material biológico? É 1.666, certo? Então, venho aqui, ó, 1.666. Vou para agora coletar meus dados de acidente de trabalho grave, o total de casos. Então, venho aqui e vou pegar os dados de acidente de trabalho, a frequência de casos. Então, vou pegar aqui acidente de trabalho, eu vou colar, que vai me dar, eu prefiro colar especial porque já fica tudo ajustadinho. Mesmo. Então, eu trouxe meus dados para cá. Intoxicação exógena. Eu vou pegar meus dados também. E aí eu vou transferir esses dados para essa planilha novamente. Colar especial, valores. Ok, certo? E agora eu vou fazer o somatório desses 3 agravos, porque é isso que o indicador pede. Então, eu vou somar aqui a quantidade de casos de acidente material biológico, mais a quantidade de casos de acidente de trabalho grave, mais a quantidade de casos de intoxicação exógena relacionada ao trabalho, certo? E aí eu vou agora só arrastar e vai me dar o resto dos valores. Ó, vai me dar aqui, eu tenho 1.817 casos. E aí agora eu vou montar o meu numerador, que para o primeiro passo é a ocupação válida. Então, vamos lá novamente naquele dado. E vou pegar todas as ocupações válidas. Ocupação válida de ATMB. Vou copiar. Vou levar para a planilha. Acidente de trabalho grave. Vou levar para lá novamente. Vou copiar. Intoxicação exógena. Vou também pegar a parte de ocupação válida. Certo? Feito isso, eu vou também fazer o somatório do total de casos de todos os agravos. Acidente de trabalho, mais acidente de trabalho grave, mais intoxicação. Então, eu tenho 1.776 casos no numerador, que é o total de ocupações válidas, e 1.817 de total de casos, certo? Juntando os 3 agravos. O que é que eu vou fazer com essa informação? Eu vou agora calcular a minha proporção do campo ocupação, certo? Então, o que é que eu vou fazer? Nessa planilha aqui, vocês podem observar que tem já montado, né, o meu indicador, que é uma coisa que vocês podem
fazer aí também para o município de vocês, certo? Aqui eu triei justamente para ser os municípios do Sereste Regional de Recife. Então, o que é que eu vou fazer? O meu numerador é o total de ocupação válido. Então, eu venho aqui e vou pegar o meu total de ocupações válidas, certo? Vou fazer a seleção, tá bom? Vou copiar, vou trazer os dados para cá e vou colocar aqui. Colar especial, valores. Então, eu não preciso copiar o total, só até Recife, certo? E agora eu vou pegar o denominador, que é o meu total de casos dos agravos, certo? Juntos, de acidente de trabalho com exposição a material biológico e intoxicação exógena relacionada ao trabalho. E aí, vamos lá pegar, tá certo? Venho aqui agora pegar o indicador, o denominador. Então, eu vou copiar e vou trazer esses dados para cá, tá bom? Cola especial, valores. E agora eu vou precisar fazer o quê? A proporção. Como é que a gente faz a proporção? A gente faz a fórmula, né? É o numerador dividido pelo denominador, que é multiplicado por 100. Então, aqui a gente vai fazer igual. Deixa eu ver, aproximar mais para vocês entenderem. Deixa eu apagar aqui. Eu acho que eu já estou no máximo. Então, vai ser igual o numerador dividido pelo denominador multiplicado por 100. E aí vai me dar esse resultado porque 0 por 0 não se divide, né? Mas se eu arrastar, eu vou ter o resultado certo, né? Então, aqui a gente tem, a gente observa que na ocupação a gente conseguiu, tem uma quantidade boa de campo ocupação preenchido, certo? Abreu e Lima não tem ocupação porque não teve notificação, certo? Então, não tem como ele ter, tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui porque essa meta ela não existe mais. Então, a gente tem esse resultado, tá bom? E aí, a gente vai agora fazer a proporção do KNAI. E aí, eu vou repetir o mesmo processo. Só que eu vou pegar o denominador, que é o meu total de casos, mas ao invés de eu pegar dados da ocupação, eu vou pegar dados do KNAI, que foi aqueles dados que eu triei daqueles bancos de dados, tá bom? Então, vamos lá. Como é que eu faço para poder fazer aqui? Eu vou pegar, primeiramente, a gente vai lá naquela planilha novamente e vai colocar as informações do KNAI novamente de cada gravo, como a gente fez no campo ocupação. A gente vai aqui, ó, o número do KNAI para acidente biológico. O resultado foi esse, tá bom? Vamos fazer a avaliação. Para acidente de trabalho, o resultado foi 407, então a gente vai copiar e vai levar para aquela planilha também. E para intoxicação exógena, a mesma coisa.
E aí eu vou fazer também o somatório, certo? Vou somar acidente de trabalho, com exposição a material biológico, acidente de trabalho e intoxicação exógena, tá bom? E vou fazer o somatório. Como eu vou precisar do mesmo total de casos para a ocupação, eu posso copiar e colar daqui, sem precisar recorrer àquela outra planilha. Deixa eu só copiar os dados. Vamos copiar e vamos transportar para essa planilha aqui. Colar especial. E aí a gente já tem também a montagem da nossa proporção do KNAI. E aí eu vou fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou pegar o número do KNAI total, a junção dos três. Vou transferir para cá, para essa planilha. Eu não preciso botar o total. Venho para os dados do KNAI também. E vou pegar o total de casos. Vou levar para minha proporção KNAI. Vou colar especial novamente. Valores, certo? Feito isso, eu vou fazer o mesmo cálculo que eu fiz para poder descobrir a proporção do preenchimento do campo ocupação. Então, eu venho aqui novamente, igual, esse numerador, dividido por esse numerador, ou por esse denominador, pelo total de casos, multiplicado por 100. E aí vai dar dividido, porque não se divide 0 por 0, mas depois eu consigo achar os demais. Então, aqui a gente tem o resultado da proporção do KNAI e o resultado da proporção da ocupação. Vocês percebem que fazer a proporção é muito mais simples, o que dificulta um pouco, né? O que fica mais trabalhoso e mais demorado é a coleta de dados. Então, feito isso, a gente vai para o processo final agora, que é fazer o somatório da proporção ocupação e da proporção do KNAI, dividir por 2, e aí a gente vai ter o resultado do indicador esperado, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou para outra planilha agora, gente, que é essa planilha aqui, onde esse aqui é o resultado final. Tudo que a gente fez anteriormente é para atingir essa resposta aqui, tá bom? Então, eu tenho essa planilha, onde a gente vai fazer a junção, o somatório da proporção do campo ocupação e a proporção do campo KNAI, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aquele resultado que eu tive, que é esse aqui, ó. Esse resultado aqui é o resultado do KNAI. Então, eu vou copiar esse percentual que eu obtive da proporção. Vou levar para cá, que é a atividade econômica, o campo que a gente fez para colocar esse percentual. E vou também colocar o resultado da minha proporção do campo ocupação, do meu percentual. Então, vamos levar esse resultado agora da ocupação para essa planilha. E, gente, lembrando, eu divido o processo em várias planilhas porque essa planilha final que eu estou trabalhando é a planilha que eu apresento, né, para os meus gestores, e aí é o resultado final de tudo. Mas vocês podem condensar tudo numa planilha só, tá bom? E aí a gente vai trazer agora o resultado
da proporção do campo ocupação. E agora a gente vai fazer o somatório dessas duas proporções, certo? Então, vamos lá comigo. Deixa eu subir aqui para vocês enxergarem. Eu não posso reduzir. Deixa eu ver aqui. Aqui, vou fazer o somatório igual, certo? Vai ser igual. Se consigo dar um zoom melhor aqui. Igual proporção do campo ocupação mais a proporção do campo KNAI. E vou dar Enter, certo? Então, quando eu arrastar, aqui eu tenho o resultado das minhas duas proporções, né? O que é que eu vou fazer com isso aqui agora? Eu vou vir para cá, vou copiar esses dados e vou levar para cá, que é justamente o meu numerador final vai ser o resultado da proporção do preenchimento ocupação mais o resultado da proporção do preenchimento do KNAI. Então, vou trazer para cá, certo? E tudo aqui nessa parte vai ser 2, porque eu não tenho que dividir por 2. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar igual, pegar o numerador, que é 0 no caso, vou dividir por 2, que vai dar esse resultado aqui, 0, né? Porque não tem como, já que não tem proporção, não tem preenchimento, não tem média. Mas se eu arrastar, eu já sei, ó, que a média, meu numerador resultou 100%, dividido por 2 dá 50. Então, aqui eu tenho o resultado desse indicador em saúde do trabalhador. Então, o que é que esse indicador está me dizendo? A meta seria 60%, né, para 2023. Então, quem atingiu 60% aqui, dentro dos municípios de abrangência do Sereste? Deixa eu tentar mostrar aqui para vocês. Ó, quem atingiu foi Itapsuma, Igaraçu, Paulista e Recife. Então, dos municípios de abrangência do Sereste Regional de Recife, apenas o município de Igaraçu, com 64,3%, Itapsuma, Paulista e Recife, eles atingiram a meta do KNAI, né? Então, esse é o resultado que a gente tem, né? Então, só 4 municípios conseguiram atingir a meta, tá bom? Então, é isso, gente. Essa foi a forma que eu encontrei para mostrar para vocês o processo de dividir, né, de achar, de fazer a proporção ocupação, a proporção KNAI e fazer o método de cálculo final, que é o soma desse indicador composto, que é o somatório do preenchimento, ocupação, mais KNAI dividido por 2 é simples. O que fica um pouco trabalhoso é justamente a coleta de dados, né, da gente organizar esses dados, da gente trabalhar os dados para que seja de uma maneira, para que a gente consiga fazer o processo da maneira mais fidedigna e para que não consiga ter falhas, né? Que a gente consiga ver realmente qual a ocupação que está válida, o KNAI. Então, é isso. Foi um vídeo longo, né? Mas necessário para que a gente entendesse, tá bom? E qualquer dúvida eu fico à disposição para a gente poder esclarecer algumas dúvidas de vocês, tá? Obrigada.